Fala galera, beleza? Professor Carlos Sunara trazendo mais um vídeo para vocês aqui. Hoje o vídeo vai ser relacionado à frequência, tá? Lançando a frequência e também a justificativa da falta, tá bom? Então hoje aqui vamos tirar um exemplo, tá? Como você pode lançar a frequência e também apagar ela, assim como lançar a justificativa, tá? Para quem está com dificuldade de mexer nessa parte da frequência. O primeiro passo é quando você já está começando a dominar o diário, você vem aqui na frequência, tá? Ou você pode vir aqui, tá? Aqui é a aba de início. Ó, tá vendo aqui, ó, a aba de início, vou clicar aqui. Você pode selecionar aqui onde está esse visto, tá? Com esse quadrado. Então você seleciona ou você vem aqui em frequência, tá? Mas assim, para dominar a parte da justificativa também, eu recomendo você vir aqui, ó, onde está na mesma caixinha, o mesmo símbolo, clique em cima da palavra, não é? E vem em diário de frequência. Você vai clicar e vai aparecer logo, tá? Lembrando, se você tem mais de uma escola que você trabalha, tem que selecionar o perfil aqui, tá? Como eu tenho só uma, então não tem problema. A escola já está selecionada. Aqui é a turma. Se você trabalha em duas turmas, você precisa selecionar a turma que você vai lançar a frequência. No caso, eu vou deixar aqui o terceiro 3 mesmo, tá? E a data. Vou colocar a data de ontem, porque eu não lancei, tá bom? E colocar a disciplina. Colocar a de ciências que eu trabalhei ontem. E nessa aula aqui é o tempo da aula, tá? O tempo da aula dessa disciplina. No caso, eu trabalho a disciplina de ciências no primeiro tempo nessa turma do terceiro 3. Então, vou colocar o número 1 de primeiro tempo, tá? Se fosse o segundo tempo, colocaria o número 2 de segundo tempo. Se fosse no terceiro tempo, colocaria o número 3 de terceiro tempo. Mas, professor, isso é o trabalho dos tempos, por exemplo, na aula de ciências. Como fica seu trabalho dos tempos? Então, se você trabalha dois tempos, o primeiro, o segundo tempo, eu coloco o primeiro tempo e depois o segundo tempo. Ó, tá vendo? Primeiro e segundo tempo de ciências, tá? Se caso eu trabalhasse dois tempos dessa disciplina, porque tem professor que trabalha dois tempos, tipo dois tempos de português, dois tempos de matemática. Você tem que colocar os tempos que estão as disciplinas. Se é o primeiro e o segundo tempo, o primeiro e o segundo. Se tu tem o terceiro tempo e o quarto tempo de matemática, eu coloco o terceiro tempo e o quarto tempo de matemática. Aí tu só troca aqui a disciplina e você lança, tá? Mas como tem só um tempo de ciências e é o primeiro tempo, eu vou colocar só o primeiro tempo. Eu venho aqui em carregar, tá? Eu vou em carregar. Tá. Quando você coloca para carregar, já aparece o nome dos alunos e as presenças, tá? Estão todo mundo presente. É bom que o diário tenha essa opção, facilitando o seu trabalho. O que você vai fazer aqui? Se caso tem algum aluno que faltou, você que vai fazer. Por exemplo, aqui nesse dia, faltou alguns alunos, tá? Faltou alguns alunos, tipo essa aluna aqui, ela faltou. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, seleciono meu mouse, aqui dentro dessa caixinha onde está o verde. E eu clico em cima dela, ó, vai ficar vermelha, tá? Vai ficar vermelha. Faltou também esse aluno aqui, eu venho aqui e coloco, clico também, tá? Faltou essa aluna aqui também hoje, ontem no caso. Eu vou lá e seleciono o vermelho, tá? Se teve algum aluno que justificou, eu não recomendo você dar falta em outros alunos ainda. Por quê, professor? Porque senão, quando você for justificar, vai voltar tudo ser verde novamente. Então, o que você deve fazer? Nesse caso, teve justificativa. Só estou mostrando para vocês como coloca a falta, tá? É assim que você coloca a falta. Vou voltar de novo tudo verde. O que eu vou fazer? Se teve algum aluno que justificou nesse dia, eu venho aqui, tá? Eu venho aqui e coloco o nome do aluno. Eu vou dar só um exemplo, tá, gente?
Vou dando só um exemplo para vocês. Vou colocar essa aqui, por exemplo, essa aluna. Essa aluna justificou. Você coloca o que a mãe dela justificou, que ela falou lá na secretaria. A seguinte opção: apresente aluna, não compareceu à aula. Só digitar aqui. Seu a aula devido a mesma estar com problema de saúde. Pronto, eu apenas coloquei o motivo que ela não compareceu da justificativa. Não precisa colocar um texto emocionante falando a menina ela estava com catapora, ou a menina pegou uma gripe ali que é perigosa. Tu não precisa descrever a doença do aluno, gente. É só você colocar a justificativa que ele faltou. E é bem simples, para você não fazer já um texto científico falando sobre o que a criança ela faltou. Só coloca algo objetivo mesmo, para a gente compreender, tá? Se ela apresentou algum atestado, você, claro, vai descrever aqui. Claro, posso até continuar colocando sobre que a mãe dela não apresentou atestado, mas justificou na secretaria. Eu posso colocar aqui, sendo que sua genitora justificou na secretaria. Um exemplo, secretaria da escola, sem apresentar atestado médico. Pronto. Não precisa fazer um texto científico, tá? Se ela apresentou, você vai colocar que ela apresentou um atestado médico durante tal dia. E agora, professor? A data inicial, a data que ela justificou, tá? Nesse caso aqui, gente, eu recomendo sempre vocês justificarem dia por dia. Por exemplo, se a aluna apresentou um atestado de 3 dias, você não vai colocar aqui que ela vai apresentar aqui, por exemplo, vamos dizer que ela apresentou agora, vamos dizer dia 27, um exemplo. E o atestado dela vai terminar aqui no dia 29, né? 27, 28 e 29. Eu não recomendo você fazer isso. Por quê? Porque quando você chegar bem aqui na parte da aula, você vai ter que colocar os tempos que ela foi justificada. E isso que vai ser um problema, porque vai impactar lá no tempo do seu colega, tá? O seu parceiro de trabalho. Então, não recomendo, porque senão, se você colocar o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto tempo, que o sistema vai entender que 4 tempos entre 27 e 29 de abril, a menina está justificada, tá? Durante os 3 dias. Se você salvar isso aqui, caso, vamos dizer assim, que ela não justificou, que ela não falou para o seu parceiro de sala, que a secretaria não falou para ele, e ele for colocar uma falta aí, isso pode impactar, tá, gente? Que o sistema não vai deixar ele colocar. Por quê? Como você salvou essas justificativas, ele não vai conseguir colocar. Ele não vai conseguir colocar no diário. Então, o que eu recomendo? Você colocar os 3 dias. A justificativa do dia 27, a justificativa do dia 28 e a justificativa do dia 29. Professor, como faço para colocar só a justificativa daquele dia, já que eu não posso colocar dos 3 dias logo de uma vez, porque isso pode impactar lá no diário do meu colega. Tá, para mim, vou colocar como do dia 24, porque ela faltou dia 24. O que você vai fazer? Você coloca a data inicial do dia 24, que é o dia que ela faltou, e a data final também tem que ser o dia 24, o mesmo dia que ela faltou, tá? Você tem que colocar igual, porque é o mesmo dia, isso equivale a um dia, tá? 24, dia que ela faltou, e data final, dia 24, que ela faltou. Aqui são os tempos de aula que ela foi justificada. No caso, você vai colocar dos seus tempos. No caso aqui, eu tenho um tempo de ciências, que é o primeiro tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o primeiro tempo, tá? Eu vou colocar o primeiro tempo.
número 1 aqui. Por quê? Nessa primeira aula, no primeiro tempo, do dia 24 de abril, ela foi justificada na minha aula. Simples, tá? Simples. Você não precisa colocar o segundo, terceiro, quarto tempo. De repente, seu coleguinha, parceiro de aula, tem o segundo, terceiro, quarto tempo e você colocar os 4 tempos aí, quando ele for colocar uma falta, ele vai ver lá e não vai ter como ele dar falta. Por quê? Porque já está justificada. Compreende? Mas muitas vezes tem aquela situação dos pais que muitas vezes não avisam o seu parceiro de sala. Ele está corretamente certo de colocar falta para aquela criança, porque ele não foi avisado. Então, assim, isso pode até dar um desentendimento, tá, gente? Então, eu não recomendo você fazer isso. Coloca só do seu tempo de aula. Aí, com seu colega lá e com ele lá, tá? Aí você coloca aqui e salva. Aí você salva. Ó. Viu como o sistema carrega? Por isso que eu falei, não coloca falta antes, se caso tem algum aluno que tem justificativa. Primeiro você coloca a justificativa aqui. Inserir falta justificada por período. Ó, vou aqui nessa aluna aqui, ó, que eu justifiquei, ó. Parece um FJ. O que é FJ? É falta justificada. Então, o que eu vou fazer? Ó, não dá, ó, tá vendo? Não dá para alterar. Imagine se você colocar o segundo, terceiro e quarto tempo e o seu colega tem esses tempos, ó. Ele for querer mudar, ó, não vai, ó. Tá vendo? Como falei, coloca só dos seus tempos de aula. Aí sim eu vou colocar dos outros. Vou colocar esse aqui que faltou no dia, tá? Depois que você colocou, não tem mais nenhuma falta para colocar, ó. Agora que eu coloquei as faltas, primeiro eu coloquei a justificativa do aluno, que tem aluno justificado, e coloquei agora a justificativa, ou a falta desses alunos, porque não justificaram para mim, então é falta. Eu venho aqui em salvar, tá? Mas antes de salvar, se você tem um e-mail vinculado ao seu diário, eu recomendo você clicar nessa caixinha aqui. Por quê? De repente o sistema buga, o sistema falha. Quando você colocar essa presença aqui, nesse diário, o sistema vai te enviar um PDF da lista de frequência desse dia que você enviou. Se caso você perder, vai estar tudo no seu e-mail. Então, eu recomendo que você clique nessa caixinha aqui, para caso você perca os dias que você colocou a presença, você está respaldado, tá? Aí você clica em salvar. Ó. Salva, vai carregar. Tá lançado. Professor, eu acabei esquecendo de colocar uma falta por um aluno, eu já lancei. E agora, como que eu vou excluir? Tem várias formas de excluir. Eu vou apresentar uma forma e depois vou apresentar outra, porque tem duas formas assim. A primeira é quando você sabe que errou quando você acabou de lançar. E a segunda é quando você se depara posteriormente na sua casa, passando horas ou dias depois que você errou a frequência quando você baixa o relatório. E como você vai excluir uma coisa dos dias atrás? Vou apresentar primeiramente como você vai excluir uma frequência assim que você acabou de lançar, tá? O primeiro passo. Você acabou de lançar a frequência e você percebeu o seu erro nesse exato momento. Você pode reverter isso, tá? Você pode reverter isso. Você pode vir aqui. De repente, esse fulano aqui, vamos dizer, dá só um exemplo aqui básico. Essa fulana aqui errou. Ela faltou, mas dê presença para ela. Como você acabou de lançar, ainda aparece aqui a tela. Ó. Aparece a tela para você. É só você alterar aqui. Coloca a falta. E salva de novo. Não precisa sair da página, se caso você acabou de lançar e percebeu o erro. Só salva de novo. Ó, já apareceu salvado. De repente você sai da tela, você acaba saindo da tela, aí percebe dias depois que você errou a frequência daquele dia 24 de abril. Professor, como que eu vou apagar essa frequência do dia 24 de abril? O que você vai fazer primeiro? Preste atenção. Você vai em frequência, vai em diário de frequência, tá?
E agora, eu errei a frequência do dia 24 de abril do tempo de ciências no primeiro tempo. Eu preciso apagar e refazer aquela frequência. O que você vai fazer? Você coloca a turma, coloca a data que você errou, no caso, dia 24 de abril, você seleciona a disciplina que você errou e o tempo de aula que você viu que errou, tá? No caso, o primeiro tempo, eu errei lá no primeiro tempo de ciências do dia 24 de abril, então vou carregar aqui. Ó, como você clicou no dia lá que você errou, o sistema já está reconhecendo que você já lançou isso aqui. Já lançou. Mas eu preciso excluir. Eu preciso excluir, eu acabei colocando um dia errado do meu parceiro, ou preciso refazer. Se você for só precisar refazer, você não precisa vir aqui excluir não, tá? Se você só precisar refazer, é só você colocar a falta ou presença para aquele aluno que você errou, coloca aqui e clica em salvar. Mas se você precisa excluir esse lançamento porque você colocou no tempo errado do seu colega, você vem aqui embaixo e tem uma opção excluir. Você exclui. Só clicar. Ele é perguntado, você tem certeza? Aí você clica OK. Pronto, foi excluído. Foi excluído. Vou até colocar aqui de novo, dia 24, tempo de ciências e o primeiro tempo. Para vocês verem só como excluiu. Ó, tá tudo verde novamente, tá pedindo para você lançar de novo, tá? Então assim, foi excluído. Vou clicar continuar sem salvar. Ah, tá. Se você quer sair da tela, coloque em continuar sem salvar, tá? Se você não deseja lançar essa frequência aqui, caso você entrou sem querer. Senão, se você salvar, você vai salvar a frequência. Justificativa de falta. É só vir aqui embaixo, ó, justificativa de falta, olhar o nome do aluno, o tempo e excluir, tá? Excluir mesmo. Eu vou excluir isso aqui, isso é para uma demonstração, vou excluir aqui, ó, clicar. Ele vai perguntar, tem certeza? Tenho. Ó, foi excluído, tá bom? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. É muito importante vocês sempre observarem e voltarem no vídeo para que vocês possam sempre estar compreendendo, tá? Eu vou lançar em dias posteriores mais vídeo relacionado à questão agora dos relatórios, porque ainda mais que estão fechando agora o primeiro bimestre, para você fazer tranquilamente, tá? Muito agradeço, muito obrigado. Deixa o like, é muito importante, e se inscreva. Até mais!